Então, bom dia a todos. Na aula de hoje, vamos concluir a determinação das equações necessárias para definir as trajetórias de uma atmosfera estratificada de forma esférica e resolver uns 3 exercícios antes de falarmos sobre dutos troposféricos. Deixa eu começar aqui a apresentação. Esse é o último slide tratado na aula passada. Vamos começar por ele. Então, aqui mostra uma figura. Essa linha, esse arco em azul representa o nível do mar. O relevo, né, não está colocado aqui, nem as antenas. Nós estamos colocando aqui uma trajetória arbitrária que começa aqui neste ponto e termina aqui nesse, percorrendo uma certa distância que eu estou chamando de DD. Esse primeiro D é o infinitésimo. Então, esse DD vai ser feito infinitamente pequeno, infinitesimal, de tal maneira que essa diferença de altura que você tem aqui vai ser interpretada como sendo a altura inicial, H, mais um infinitésimo, DH, correspondendo ao DD, onde esse DH pode ser positivo, ou seja, a trajetória está se afastando do nível do mar, ou negativo, caso contrário. E aí, a nossa ideia é, no limite em que esse DD, consequentemente, esse DH, tendem para zero, essa figura aqui, ó, está totalmente fora de escala, tende a ser um triângulo retângulo. De tal maneira que temos aproximadamente essa relação aqui, ó, vinda desse triângulo retângulo. DD é aproximadamente DH vezes o tangente desse ângulo, que é aproximadamente igual ao ângulo θ daqui, ó. Na aula passada, a gente apresentou a lei de Snell para meios com estratificação esférica. E a gente viu que nessa equação aparece o seno do ângulo θ. Então, a gente quer reescrever esse tangente para aparecer apenas seno do ângulo θ. Então, lembrando que tangente é seno de θ dividido por cosseno de θ, e que cosseno de θ é a raiz quadrada de 1 menos seno de quadrado de θ, a menos de um sinal positivo ou negativo, a gente consegue reescrever DH tangente de θ desta maneira. Como o domínio do θ, do ângulo θ, vai desde zero, trajetória apontando para cima, até θ igual a π, trajetória apontando para baixo, esse cosseno de θ vai de menos 1 até mais 1. E esse sinal, essa variação do sinal, positivo, negativo, é perdida quando você reescreve o cosseno de θ desta maneira. Por causa disso, somos obrigados a colocar esse mais ou menos aqui. Isso vai acompanhar as equações, infelizmente, tá? Mas é quando a trajetória estiver subindo, ou seja, se afastando, né, do nível do mar, menos quando a trajetória estiver abaixando. Ou seja, mais para ângulos de θ entre 0 e 90 graus, menos de 90 graus até 180. E aí a gente vai manipular essa equação que aparece aí, usando aquela lei de Snell modificada para estratificação esférica. Então, a gente viu, primeiro, multiplicando o numerador e o denominador pelo índice de refração modificado. E lembrando que o índice de refração modificado vezes seno θ é uma constante ao longo da trajetória. Enquanto você permanecer naquela trajetória, esse produto é uma constante. Então, repare, esse produto eu transformei nessa constante aqui, ó, reescrevi, né, como uma constante, e passando esse nm, que é positivo, para dentro da raiz quadrada, também, ó, reescrevemos o denominador desta maneira. Com isso, ao invés de aparecer explicitamente o ângulo θ, ó, apareceu o índice de refração modificado, que varia com a altura. Esse Cm é uma constante.
E aí, integrando essa equação dos dois lados, temos uma equação integral que pode, né, nos ajudar a determinar a trajetória. Ou seja, você tem aqui a altura h em função da distância d percorrida ao longo da trajetória. Se a variação desse índice de refração modificado for, por exemplo, linear, a gente vai ver que essa integral é resolvida analiticamente. E a gente é capaz de obter uma equação que te fornece h em função de d. Caso contrário, isso vai ter que ser resolvido numericamente. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, prosseguindo, dados os parâmetros iniciais, geralmente os parâmetros iniciais, né, o início da trajetória, geralmente nos problemas que a gente vai resolver, a trajetória começa na antena transmissora, que é mais ou menos óbvio, né? Mas não necessariamente. Pode ser que, dependendo do enunciado do problema, você tenha um ponto particular conhecido dessa trajetória e é a partir desse ponto que você obtém a constante. Eu falo isso porque a gente precisa da constante. E cada trajetória vai ter a sua constante. Então, precisamos de um ponto inicial, não necessariamente no transmissor, onde a gente conheça, possa obter essa constante. E, a partir desse ponto, obter o restante da trajetória. Então, é importante conhecer um ponto inicial ou uma característica de um determinado ponto da trajetória para determinar a constante. Lembrando que essa constante é o produto índice de refração modificado vezes o seno do θ naquele ponto da trajetória. Então, está aqui novamente a equação com uma figura mais apropriada. Então, está aqui o ponto inicial. Em princípio, é onde está o transmissor, mas não é obrigatório. Tem que ser um ponto onde você conheça a trajetória de tal maneira a determinar a constante daquela trajetória. E aqui está, para ficar mais claro, que constante é essa? É o índice de refração modificado vezes o seno de θ, obtido, né, num determinado ponto particular dessa trajetória. E vamos relembrar que o índice de refração modificado é o índice de refração, propriamente dito, vezes R, onde R é a distância do centro da Terra até a trajetória, dividida por A, o raio da Terra. Que a gente reescreveu desse jeito, porque R é A mais H. Então, não se esqueça, no índice de refração modificado, duas coisas variam com a altura. O índice de refração propriamente dito e este termo daqui, ó. O índice de refração e este termo. A variação com a altura não está apenas no índice de refração, está também no parâmetro, na variável, na coordenada R. Está implícita aqui dentro. E aí só temos que tomar cuidado, né? Infelizmente, com o sinal de mais ou menos. Lembrando que mais é para a trajetória subindo e menos é para a trajetória descendo. Então, por exemplo, pode ser que aconteça um caso como esse ilustrado nessa figura. Pode ser que a trajetória seja tal que, num determinado ponto dessa trajetória, a altura passe por um mínimo, como está ilustrado na figura, ou um máximo, se a concavidade da trajetória for invertida. Independente desse ponto da trajetória ter a altura mínima, lembrando que a altura é a distância em relação ao nível do mar. Então, quando eu falo de mínimo ou máximo, é a maior ou a menor distância em relação ao nível do mar ao longo da trajetória. Então, neste ponto, se você tiver altura mínima ou máxima, nessa figura, esse ponto
tem os parâmetros correspondentes com índice M, de mínimo ou máximo. Qual é a informação que você tem neste ponto daqui? Que, inclusive, pode ser usada para calcular a constante CM. Que característica diferente dos demais pontos tem esse ponto particular da trajetória? É uma pergunta. Que característica geométrica você... Inclusive está marcado aqui, ó. Qual é a característica desse ponto aqui, ó? A trajetória do raio ela Pode não é falar. curva, ela é Não, reta, tanto que está fazendo não, um não, ângulo não. ali de 90 graus. Não, curva ela é. Curva ela é. Ela é curva, tá? Eu entendi o que você quis dizer, mas você não disse da maneira mais precisa. Ela é curva, ela continua curva, mas o ângulo θ vale 90 graus. 90 graus, beleza? Então é uma característica desse ponto. Até aqui, ó, a trajetória estava descendo. A partir desse ponto, ela vai subir. Se fosse um ponto de máximo, ia ser o contrário. De qualquer maneira, a partir desse ponto, há uma troca no sinal. Se era mais, passa a ser menos e vice-versa. Então, esse ponto tem duas coisas particulares, interessantes. Primeiro, se você conhece esse ponto, você, em princípio, pode obter a constante da trajetória a partir desse ponto. Porque se é um ponto onde o θ vale 90 graus, o seno dele vale 1. Ou seja, a constante é o índice de refração modificado naquela altura. Se você conhece a altura desse ponto, a constante está determinada. Isso daí é uma característica. A outra é, toda vez que você passar por esse ponto, você tem que resetar aqui, ó, a sua equação integral, por causa do sinal. Porém, você pode determinar se esse ponto vai existir a priori. Por quê? Conhecida a trajetória, ou pelo menos o início da trajetória, você conhece a constante. E se você conhece a constante, você sabe que se esse ponto existir ao longo da trajetória, antes de chegar no receptor, ou até mesmo antes de atingir o solo, né? Você sabe, como você conhece a constante, e você conhece o índice de refração modificado do problema que você está resolvendo, você tem como determinar essa altura. Você tem como fazer isso. Porque se você não tem um índice de refração modificado, você não pode resolver o problema. Então, se você está resolvendo o problema, é porque você conhece essa variação do índice de refração modificado. Então, o que você precisa fazer é, você dá uma distância, acha a altura, dá uma distância, acha a altura, dá uma distância, acha a altura. E vai sempre comparando com o valor do HM, seja ele máximo ou mínimo. Se a altura atingir esse HM, aí você para e passa para debaixo, ó. Ou seja, agora você começa a medir a distância a partir do ponto DM, continua achando a trajetória, mas tomando cuidado, ó, de mudar o sinal. E repare, ó, antes a integral vai de H0 até o H. Depois vai de HM até o H. Ou seja, você continua, né, percorrendo a trajetória, rastreando a trajetória, só que agora a partir desse ponto. É como se esse ponto passasse a ser o ponto inicial da trajetória. Como é a mesma trajetória, a constante é a mesma. Então, este ponto existindo tem duas particularidades. Primeiro é o ponto onde θ é igual a zero e, consequentemente, a constante da trajetória é o próprio índice de refração modificado naquela altura, HM. E segundo, quando passar por um ponto desses, você tem que resetar aqui, ó. Você tem que começar, vai ter que ter um if no seu algoritmo. Enquanto não chegar lá, usa essa. Depois que passou, usa a de baixo. Em relação a essa transparência, o slide, alguma pergunta?
Então, vamos prosseguir. Vamos resolver uns 3 ou 4 exemplos para fixar. Não só para fixar o que a gente viu, né, na aula passada e na de hoje, mas também para definir o raio equivalente da Terra. Então, apesar desse primeiro exemplo parecer um exemplo que não foi um exercício, né, que não faz sentido nenhum, ele vai fazer sentido sim. Presta atenção. Vamos assumir que a atmosfera é homogênea, ou seja, o índice de refração é unitário, constante e, consequentemente, igual ao índice de refração N0 associado ao nível do mar. N igual a N0, constantes igual a 1, iguais a 1. Aí você vai falar assim, puxa, mas isso aqui não precisa resolver, é uma linha reta. Isso aí a gente é só usar os métodos, os modelos que estudamos até o momento. E é verdade, mas tem um motivo, aliás, 2 motivos por trás desse exemplo. O primeiro é acadêmico mesmo. Vamos fazer algumas contas para ver como é que se resolve a equação que fornece a trajetória. Segundo, depois eu vou comparar este exemplo com o próximo, onde o índice de refração muda, mas de uma determinada maneira. E aí eu vou comparar os 2 casos, tá? Então, antes disso, vamos resolver isso, ver o que acontece quando a atmosfera é homogênea. Então, embora o índice de refração seja constante nesse exemplo, o índice de refração modificado não é constante. Que lembra, o índice de refração modificado é R dividido por A vezes o índice de refração propriamente dito. Então, apesar do índice de refração ser constante, o R não é constante, ele varia, né? Mesmo a trajetória sendo reta, a altura da trajetória em relação ao nível do mar varia, pô, você sabe muito bem disso. E pior, né? Porque como a Terra é curva, essa variação não é trivial. Então, estamos aqui definindo a constante, é o índice de refração modificado, numa certa altura H0, vezes o seno de θ0. E isso tem que valer para qualquer ponto da trajetória com altura H e ângulo θ. Até aqui, alguma pergunta? O enunciado está tranquilo? Então, vamos prosseguir. Se não me engano, agora a gente vai colocar isso... Bom, tá lá a trajetória, apesar da ilusão de ótica, né? Pode confiar, porque fui eu que desenhei essa figura. Isso é uma reta, um segmento de reta em vermelho. É a trajetória. Então, repara, mesmo a trajetória sendo retilínea, a variação, né, a altura em relação ao nível do mar não é trivial, por causa da curvatura da Terra. Lembra que quando a gente estudou o modelo do terreno irregular, antes de acharmos o plano que melhor aproxima o solo, a gente readaptou as coordenadas para um sistema de coordenadas retangular, H', D', justamente para usar alturas que não variem conforme a curvatura da Terra. Então, repare que essa variação do H ela não é trivial, por causa dessa curvatura. Bom, vamos prosseguir. Também observe que se o ângulo θ0, o ângulo inicial da trajetória, for maior que 90 graus, vamos ter uma situação parecida com essa figura aqui, ó. E, consequentemente, vai ter um ponto, a não ser que a trajetória, né, bata direto na superfície. Se isso não acontecer, vai haver um ponto onde a trajetória vai passar aqui, ó, por uma altura mínima. E, consequentemente, neste ponto aqui, ó, o ângulo θ é igual a 90 graus. E, consequentemente, ó, para aqui, ó, a integral tem que ter o sinal de menos, mas quando passar por esse ponto, ela tem que ter o sinal de mais. Então, você tem que tomar cuidado com esse possível caso. Vai depender da trajetória que você está considerando. Então, enquanto a trajetória não passar por um ponto de mínimo, nós vamos usar essa integral daqui, ó. Com o sinal de mais, se a trajetória estiver subindo,
e com sinal de menos se a trajetória estiver descendo. Esse ponto de mínimo, se ele acontecer ao longo da trajetória, você calcula ele rapidinho, sabendo que naquele ponto, ó, o ângulo θ é 90 graus. Se naquele ponto o ângulo θ é 90 graus, esse seno vale 1, e aí você tem uma equação simples, linear, que te dá diretamente a altura onde isso acontece, em função do raio da Terra, da constante, que você conhece a priori, porque se você está seguindo uma trajetória, você conhece a constante daquela trajetória, e do índice de refração, que você vai dizer, por exemplo, que é unitário. Perdão. E enquanto não tivermos que mudar o sinal da integral, esta é a integral quem tem que resolver. Onde no presente caso, perdão, como o índice de refração modificado tem essa variação linear, quando você substitui aqui dentro, você reescreve desta maneira aqui. Eu não mostrei aqui todos os passos, mas a álgebra é muito simples. Então, esta equação aqui é geral. Esta daqui é particular para o problema que a gente está resolvendo, da atmosfera homogênea. Até aqui alguma pergunta? Essa integral, ela sai no braço, ela tem solução analítica. Eu não vou mostrar aqui os passos, mas, por exemplo, se você consultar uma tabela de integrais, ou usar aquele integrator do matemática, do Wolfram, eu já falei sobre essa página em aulas anteriores. Você vai conseguir resolver analiticamente essa integral e dar esse negócio aqui, ó. E pode ser reescrito desta maneira aqui. Isso aqui é o arco cosseno hiperbólico. Arco cosseno hiperbólico, ou cosseno hiperbólico menos 1. E esta equação, ela pode ser manipulada para você obter a altura em função do D, e não o D em função da altura. Eu acho que é o que está no próximo slide. Então, é possível você resolver a expressão anterior para você ter a altura da trajetória, né, em relação ao nível do mar, em função da distância do enlace. Olha que coisa horrorosa. Puxa, mas a trajetória é retilínea. Por que dá essa solução aqui, ó? Uma pergunta. Alguém quer responder? Um problema tão simples, uma trajetória retilínea, por que dá uma solução desse jeito aqui? Alô? Tem alguém aí? Você está falando que os índices de refração variam com a altura, por causa disso? Perdão, fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Eu estou perguntando se é por conta da variação do índice de refração das camadas da atmosfera. Não, porque nesse problema particular eu estou assumindo a atmosfera homogênea, o índice de refração constante. Esse problema é um problema particular, onde eu estou assumindo índice de refração constante, que é um caso particular do nosso, né? É uma atmosfera estratificada esfericamente, onde todos os meios possuem o mesmo índice de refração, é um caso particular. Então, ele pode ser tratado com essas equações. Mas repara, a gente sabe que se a atmosfera é homogênea, que é o caso deste problema, a trajetória é uma linha reta. Então, por que a solução no final, ó, a relação entre H e D, deu tão complicada assim? Vou voltar para trás, ó. Eu já mostrei essa figura antes. Por que a relação entre H e D deu essa complicação toda? Por causa da... Considerar a curvatura da Terra. Exatamente. Por causa da curvatura da Terra. Se esse nível do mar fosse reto, aí seria a equação de uma reta tranquila. Mas por causa da curvatura da Terra, nós temos essa solução.
Essa é a solução matematicamente precisa do problema que a gente já tinha resolvido antes. Tá? Bom, mas óbvio, né? Como vocês já perceberam, se a atmosfera for considerada homogênea, não é desse jeito que você vai resolver. Vai ser do jeito como já tratamos antes. Então, você não vai usar isso daqui. Você vai usar aquilo que você aprendeu. Você vai pegar o perfil do terreno, vai corrigir as alturas. Ah, mas é aproximado. Daqui a pouco a gente vai resolver um problema justamente usando isso daqui, ou algo parecido com isso, e esta aproximação, para você ver como a aproximação, ela não é boa, não. Ela é excepcionalmente boa. A gente vai ver num enlace de 140 quilômetros o erro, a diferença entre esta formulação e isto daqui é de meio metro. Em 140 quilômetros, a diferença, o erro que você tem, aproximando isso daqui, ó, que é exato, por isso daqui, é de meio metro em 140 quilômetros. Isso porque todas as dimensões alturas são muito menores do que o raio da Terra. O raio da Terra A, que aparece aqui, ó. Então, quando a atmosfera for homogênea, você não vai usar isso daqui. Isso aqui foi um exercício. Você vai usar o que você já estava usando antes. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Agora presta atenção. Vamos mostrar o exemplo 11. Esse exemplo é importante também. Vamos agora assumir uma atmosfera com variação linear para o índice de refração, ou seja, o índice de refração varia linearmente com a altura. E aí, antes de resolvermos o exercício, a União Internacional de Telecomunicações, o ITU, define como a atmosfera padrão do nosso planeta, até uma altura mais ou menos de 7 quilômetros, possui variação linear com a altura. Então, dentro deste exemplo está a atmosfera padrão, definida desse jeito pelo ITU. Tá? Pelo menos até uma certa altura de vários quilômetros, o que é o caso prático para enlaces terrestres na troposfera. Então, isso aqui é um exemplo prático. É o que acontece na maioria dos casos, na maioria dos enlaces. Então, olha o que vai acontecer. Está aqui a variação linear para o nosso índice de refração. Vai ser o N0, que é, no nosso modelo aqui, ó, é o índice de refração no nível do mar, ou seja, quando a altura é zero. Lembrando que esse H, nos nossos desenhos, foi sempre definido em relação ao nível do mar. Então, quando o H é zero, você está no nível do mar, e esse N0 é o índice de refração no nível do mar, naquela região, enfim. Ah, mas é uma montanha. Paciência, você extrapola. E aqui, ó, o primeiro termo é o termo da derivada. Ou, se você preferir, como o índice de refração só varia com a altura, é o gradiente aqui, ó. É a derivada do índice de refração em relação à altura. Os demais termos foram desprezados, porque são muito menores do que a primeira derivada, vamos dizer assim. E aí a gente vai... só que a gente precisa do índice de refração modificado, então a gente tem que multiplicar o índice de refração, ó, que está aqui entre colchetes, pela razão R dividido por A, que foi reescrito desta maneira aqui, ó. Então, apesar do índice de refração ter variação linear, o índice de refração modificado não tem variação linear. E se você, né, multiplicar os termos aqui, vai dar isso aqui, ó. Então, repare que este termo vezes esse te dá aqui uma variação H ao quadrado. Mas repara, este termo, onde aparece a derivada do N, comparado com este termo, onde também aparece a derivada do N, é muito menor, porque ele vem dividido pelo A. Então, comparado com este termo, a gente despreza este outro e acaba que, na prática, se o índice de refração tiver variação linear,
O modificado também tem aproximadamente variação linear. É sempre assumindo o raio da Terra muito, muito, muito maior do que as demais dimensões. E, lógico, outra coisa que eu esqueci de falar. Na prática, a variação do índice de refração é pequenininha, é na terceira casa decimal. Isso varia muito lentamente. Porque se essa derivada fosse estupidamente grande, pode ser que a gente não pudesse jogar isso fora. Então, não só esse termo vem dividido por A, como na prática, a variação do índice de refração é pequena. Ela existe, mas é pequena. Então, o índice de refração modificado, ele também vai ter aproximadamente uma variação linear, quando o índice de refração tiver uma variação linear. Puxa, quando é que não vai acontecer isso? Por exemplo, quando surgirem os dutos troposféricos, é assunto para depois. Mas esquecendo dutos troposféricos, o índice de refração modificado tem uma variação aproximadamente linear com a altura. E aí, ó, este termo todo que aparece aqui, repare, é H vezes alguma coisa, um trambolho aqui, ó. Eu vou chamar esse trambolhão que aparece aqui, ó, dividindo o H de AE. AE. Então, todo esse termo daqui, ó, isolando o H para fora e invertendo, ó, eu vou chamar de AE. Beleza? Até aqui, alguma pergunta? Agora vem o pulo do gato. Olha para essa equação. É o índice de refração modificado com a sua variação linear. N0 vezes 1 mais H dividido por AE. Vamos voltar naquele exemplo anterior, o exemplo onde a atmosfera era homogênea. Estou voltando para trás. Didática excelente. Olha lá. Como era a expressão do nosso índice de refração modificado para a atmosfera homogênea? É uma pergunta. É para vocês participarem. Prestar atenção. Como é que é a variação do índice de refração modificado quando a atmosfera é homogênea? Ora, pessoal, Varia linearmente com a altura, Oi? não? Varia Sim. linearmente com a altura. N0, que multiplica 1 mais H dividido por A. N0, que multiplica 1 mais H dividido por A. Vou voltar lá na frente. O índice de refração modificado variando linearmente. N0, 1 mais H dividido por AE. Ou seja, ao invés de A, aparece aqui um AE. Aí nós chegamos à seguinte conclusão. Se o raio da Terra, né, o índice de refração modificado tem variação linear. Se a atmosfera fosse homogênea, a trajetória teria que forma? Retilíneo? Retilínea. Beleza. Agora, se o índice de refração modificado não é homogêneo, ele varia com a altura, mas se a Terra tivesse raio AE ao invés de A, repare, a solução desse problema, não seria a mesma do problema anterior, só que com o A trocado por AE? Lembra que AE é uma constante, ó. AE não varia com a altura, é uma constante. Se o índice de refração modificado tivesse essa variação, mas se o raio da Terra fosse AE ao invés de A solução não seria a mesma? Sim. Logo, chegamos à seguinte conclusão. Quando o índice de refração modificado tiver uma variação linear, se ao invés da Terra, com o raio que ela tem, A, ela tivesse um raio diferente, a trajetória seria retilínea. E esse novo raio, que tem essa fórmula aqui, ó, repare que isso só vale se o índice de refração modificado tiver variação linear.
Caso contrário, isso que eu estou falando agora não vale. Esse parâmetro AE é chamado raio equivalente da Terra. E é dado, nestas condições, é dado por esta fórmula. Significa, né, que o seguinte, se você desenhar a Terra com esse raio deformado, esse raio equivalente, nesse espaço deformado, as trajetórias são traçadas como linhas retas. Então, comparando com o exemplo anterior, onde a atmosfera uniforme possuía esse índice de refração modificado aqui, os resultados deste exemplo 11 são os mesmos resultados do exemplo 10, só que trocando na fórmula do exemplo 10 o parâmetro A por AE. Ora, se no exemplo 10 essa solução é uma trajetória retilínea, aqui também vai ser, desde que a Terra tivesse o raio AE no lugar do A. Então, esse parâmetro AE, que só pode ser definido se o seu índice de refração modificado tiver variação linear, é chamado o raio equivalente da Terra. Então, o que isso na prática significa? Se apenas se o seu índice de refração modificado variar linearmente com a altura, que é o caso da atmosfera padrão definida desse jeito pelo ITU. Na hora que você monta lá o seu relevo, o seu perfil, né? Então, você montou lá, corrigiu a altura do relevo, botou lá as antenas transmissoras, receptoras, porém a atmosfera não é homogênea. Consequentemente, as trajetórias são curvas. São curvas. No caso da atmosfera padrão, inclusive, a concavidade é ao contrário, é para baixo. Mas, enfim, as trajetórias são curvas. Se você refizer este desenho, ou seja, deformar este espaço, usando no lugar do A o AE, nesse espaço deformado, as trajetórias voltam a ser desenhadas como retas, segmentos de retas. E, consequentemente, se o seu índice de refração modificado tiver variação linear, qual é a consequência prática disso tudo? O raio da Terra vai ser uma constante. Que é derivado dele. Não, mais prático, para nós, para vocês, na hora da prova. Qual é a consequência prática? Caso o índice de refração modificado varie linearmente com a altura. Qual é a consequência prática disso? Todos os modelos vistos anteriormente pode ser utilizado. Podem ser utilizados novamente. Só que na hora de achar o H duas linhas, na hora de corrigir a altura do relevo e também do transmissor e do receptor, você tem que usar não o valor do raio da Terra, mas o valor desse raio equivalente da Terra. Que depende do raio da Terra, né? Depende do raio da Terra. Vou voltar para trás. Que depende do raio da Terra, mas também do índice de refração no nível do mar e da derivada, né? Da variação linear, da derivada, da primeira derivada desse índice de refração com altura. Entre os diferentes exemplos, os diferentes casos, aqui dentro recai o que o ITU define como sendo a atmosfera padrão. Então, na prática, os exemplos que a gente resolveu anteriormente teriam que ter sido resolvidos usando o raio equivalente da Terra. Só que, como a gente não tinha falado, né, de atmosfera não homogênea, a gente não, né, só agora que eu estou falando isso para vocês. Ou seja, agora estamos completando os modelos físicos estudados até então. Nós deveríamos ter usado desde o início o raio equivalente da Terra. Só não fizemos isso porque a gente só foi tratar de atmosfera não homogênea agora. Lembrem-se que eu prometi desde o início que o modelo ia sendo aperfeiçoado, ia sendo construído ao longo das aulas. Foi o melhor jeito que eu encontrei
para mostrar esses modelos físicos para vocês. Em relação ao raio equivalente da Terra, alguma pergunta? Em relação a esse slide, essas duas figuras aqui, alguma pergunta? Beleza? Então, tudo que a gente viu no curso até então continua válido, desde que o índice de refração modificado variar linearmente com a altura. E desde que, no lugar do A, você use esse raio equivalente da Terra. Nesta figura, nesta representação gráfica, as trajetórias voltam a ser desenhadas como segmentos de reta. E aí vários problemas podem ser resolvidos de forma mais simples, usando os modelos vistos, estudados anteriormente, inclusive o modelo gume de faca. É só corrigir o relevo usando o raio equivalente da Terra para aquela região. Não custa lembrar mais uma vez, desde que naquela região o índice de refração modificado tenha variação linear com a altura. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Relembrando as equações vistas na aula passada e nesta. Nesse caso, então, esta é a variação linear do índice de refração. E usando, né, assumindo o raio da Terra muito grande e esse gradiente aqui muito pequititinho, o índice de refração modificado também vai ter aproximadamente uma variação linear. E esse termo, que é classificado, definido como raio equivalente da Terra, tem esta expressão aqui, ó. É o inverso desta expressão, que depende do inverso do ar, do inverso do índice de refração no nível do mar e da derivada do gradiente do índice de refração em relação à altura. Nos livros de propagação, para definir, né, esse raio equivalente da Terra, é usado o parâmetro K. Então, o pessoal fala o parâmetro K da Terra, o parâmetro K da Terra. Isso é uma terminologia do pessoal de propagação de ondas de rádio. O problema é que esse parâmetro K pode ser confundido com a constante de propagação K. Então, cuidado, este K daqui, ó, não tem nada a ver com a constante de propagação K. Eu gosto de usar K para definir a constante de propagação. Tem autores que usam beta. Mas quem fez TIOG comigo sabe que K pode ser complexo, né? Não é o nosso caso, a gente tá desprezando as perdas na atmosfera. Então, o K, quando ele é complexo, é representado como beta menos J alfa. Eu não gosto de usar a letra beta. A beta fica reservada para representar a parte real do K quando ele for complexo. Então, eu gosto de usar o K o tempo todo. Quando o meio não é dispersivo, então o K é o próprio beta, né? É o ômega raiz de μ, é o 2π sobre lambda. Isso aqui é a nossa constante de propagação neste curso de propagação. Mas o pessoal de propagação usa a letra K também para definir o parâmetro K da Terra. E aí, para não confundir um com o outro, eu vou usar esse K aqui, ó, meio estiloso. Esse K maiúsculo meio estiloso aqui, ó. O que é o parâmetro K da Terra? Ele é tal que o raio equivalente da Terra é K que multiplica o raio da Terra verdadeiro. Onde este K daqui, ó, não é o 2π sobre lambda. Cuidado. O K, se você comparar, ó, esta expressão aqui em cima com esta daqui, o K é dado por isso daqui. Esse é o parâmetro K da Terra. Então, na fórmula do slide anterior, onde aparece, vou voltar lá atrás para deixar isso claro, onde aparece aqui, ó, AE, a gente vai trocar essa fórmula por 2 vezes o parâmetro K vezes A, o raio da Terra. Nesta figura faz de conta que eu não falei nada, eu ia falar da atmosfera homogênea, mas aqui essa figura não é atmosfera homogênea. Deixa eu voltar para essa. Se a atmosfera for homogênea,
Se a atmosfera for homogênea, quanto vale o parâmetro K para este tipo de problema? Se a atmosfera for homogênea, quanto vale o K? Parâmetro K? 1. Exatamente. Então, a atmosfera homogênea é aquela que tem parâmetro K igual a 1. Mas eu já falei várias vezes que o ITU define a atmosfera em geral como sendo uma atmosfera padrão e não é homogênea. E aí vamos agora falar sobre o parâmetro K da atmosfera padrão, do caso padrão, segundo o ITU. Então, segundo a recomendação ITU-R, R é porque o ITU é dividido em vários grupos. Um deles é o grupo de radiopropagação. E essa recomendação é a P453. Ontem eu fui até dar uma conferida, já está na sua versão 14. Periodicamente, estas recomendações ou são extintas ou são renovadas, aperfeiçoadas. Essa daqui já está na versão 14, 14ª. Então, segundo o ITU, esta é, em média, a variação do índice de refração com altura até mais ou menos uma altura de 7 quilômetros. Pô, 7 quilômetros é quase do tamanho do Everest. Tá? Onde esse N0 vale 315. Para enlaces terrestres, onde, né, o tamanho das antenas, das torres, não chega nem perto de 7 quilômetros, esse argumento da exponencial é muito pequititinho. Então, a gente pode aproximar essa exponencial por uma série de Taylor. Né? Se você pegar seu livro lá de matemática, você vai ver que se esse argumento for pequititinho, essa exponencial aqui, ó, vai ser 1 mais o argumento da exponencial. No caso, o argumento da exponencial é menos h dividido por hr. Ó, isso daqui, ó, significa que próximo, né, para alturas inferiores a 7 quilômetros, nós temos isso daqui, ó, praticamente com variação linear. Olhando para essa fórmula, este é o valor do N0, 1,000, olha só, 1,000315. Só na quarta casa decimal é que muda o algarismo. Essas variações do índice de refração são pequenas. E se você olhar para esses números, você vai ver que essa derivada vale menos 4,29 vezes 10 a menos 8. Olha como é pequeno. 10 a menos 8, 1 sobre metro, o inverso do metro. Se você substituir esses valores que vêm da recomendação 453, o valor do parâmetro K para a atmosfera padrão é 4/3. Então, este é um valor, né, um parâmetro que aparece o tempo todo na literatura envolvendo propagação de ondas de rádio, quando os enlaces são grandes, né? Por exemplo, a comunicação em cidades, os enlaces são pequenos, você vai ver que no Rapaport, nem sei se ele menciona isso, que o Rapaport, o livro-texto, ele está interessado em enlaces urbanos, dentro de cidades. Eles são tão pequenos que você não precisa se preocupar com isso. Mas para enlaces mais longos, né, radiodifusão, por exemplo, esse parâmetro é importantíssimo. A atmosfera padrão não é homogênea. Então, este é o parâmetro que você tem que usar o tempo todo. Quando você não souber do que você está o que você está fazendo, usa 4/3. Assume que é padrão. E ao invés do raio da Terra, você usa esse raio equivalente, multiplicando o raio da Terra por 4/3. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Aí eu aproveitei, acrescentei aqui uma transparência. Vocês não têm isso, eu acrescentei ontem. Eu fui na recomendação do ITU, que já está na sua 14ª versão. Isso daqui, ó, é a variação. O que o ITU fez? Na verdade, o que foi feito ao longo das décadas, né? O pessoal foi medindo, né, o índice de refração a uma certa altura durante os meses do ano
e durante muitos e muitos anos, até chegarem num valor médio de 315, ó. Aqui, ó, preço N0. Então, esse gráfico que aparece nessa recomendação, junto com outros gráficos, é a variação, né, o valor médio desse N0 para o mês de fevereiro ao longo da superfície da Terra. Aqui está a América do Sul, aqui a África, aqui a América do Norte, Europa, Ásia, Austrália. Então, aqui está o valor médio do N0 para o mês de fevereiro. O outro gráfico, se não me engano, é o mês de novembro. E o pessoal chegou à conclusão que o valor médio global desse N0 é em torno de 315. E aí foi definido isso daí como atmosfera padrão. É lógico que existem situações especiais, tá? Mas, de uma maneira geral, essa é a atmosfera padrão. E aí, eu aproveitei, eu fui lá no MATLAB, e para tentar ilustrar as trajetórias em função do parâmetro K, porque o 4/3 é o padrão, mas ocorrem casos particulares em determinadas situações. Então, o K pode ser negativo. O K pode ser negativo, ou seja, ao invés de você desenhar aquela linha azul para cima, ou seja, ao invés do H duas linhas ser positivo, ele pode ser negativo. Ou seja, pode ser que você tenha que tirar a altura do seu relevo. Isso significa apenas que a trajetória ela sobe ao invés de descer. Se o K estiver entre 0 e 4/3, lembrando que 4/3 é o padrão, a atmosfera é chamada de subpadrão. E se o parâmetro K for maior que 4/3, é a atmosfera superpadrão. Aí eu fui no MATLAB, usando aquela equação, né, que eu mostrei para vocês antes, trocando o raio da Terra pelo raio equivalente e plotei trajetórias para alguns desses casos. São essas trajetórias aqui, ó. Então, aqui em azul é a nossa referência, o nível do mar, que eu desenhei com o raio de 6.400 quilômetros. Porque como eu quero comparar diferentes situações, eu não deformei o espaço. Então, aqui, ó, essas figuras foram desenhadas com o raio da Terra, com o seu valor correto, né, médio de 6.400 quilômetros. E eu fiz, em todos os casos, a trajetória subir um pouquinho, ó. Ela tem 89 graus, tá? Para poder ver com mais, enfim, com mais facilidade as trajetórias, né? Para uma altura inicial de 100 metros. Então, ó, a inversão, quando o K é negativo, cadê? Esta trajetória lilás aqui, ó. Ou seja, isso aqui está dizendo o seguinte, a trajetória ela tem a concavidade voltada para baixo. Ou seja, para isso aqui ficar reta, você tem que deformar a superfície do nível do mar para baixo. Ou seja, com um raio negativo. O H duas linhas passa a ser negativo. O super padrão, com K aqui exagerado de 10, é essa trajetória verde. Então, repare, na trajetória verde, a concavidade ainda está para baixo. Mas como ela é mais suave, na verdade, a altura, embora a concavidade da trajetória esteja para baixo, né? Como ela é menor, né? A curvatura é menor que a da Terra, a altura da trajetória sobe. Ela sobe. A trajetória se afasta da Terra. Aqui está o caso padrão, em linha tracejada preta. Em linha tracejada preta é o caso padrão, K igual a 4/3. Em vermelho, como referência, é o caso da atmosfera homogênea, onde a trajetória é reta. Então, essa linha, essa trajetória vermelha é reta. Então, repare, para a atmosfera padrão, a trajetória ela inclina para baixo, ela vai inclinando para baixo em relação à trajetória reta. Só que como a curvatura é muito menor que a da Terra, a altura continua aumentando. A altura continua aumentando, só que aumenta menos do que o caso em que a trajetória, a atmosfera, se fosse padrão. E, finalmente,
a subpadrão, ó, com o K entre 0 e 4/3, essa inclinação, ó, é para cima. A altura da trajetória aumenta rapidamente com a distância. Enfim, falei muito, abri espaço para as perguntas, né? Alguma pergunta? Se você... Oi, por favor. Essa constante, ela quer dizer que vai ter uma variação gente, eu esqueci o nome, o índice de refração da atmosfera na direção para cima, correto? Isso, com a altura, isso. Isso. Só que eu percebendo que esse K ele é uma constante. Só que se essa constante está variando, quer dizer que a variação vai ser sempre linear ou não? Alguns valores vão indicar uma variação que não é linear. O que é variação? Tem muitos parâmetros aí. Quando você fala assim, essa variação, que variação é essa? Porque eu não entendi a sua pergunta. A variação do índice de refração da atmosfera em relação à altura. Tá, então tudo isso... linear... Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui só vale se essa variação for linear. Ponto. Ah, ok. Tá. Só vale se essa variação for linear. Ponto. E, consequentemente, este parâmetro K é uma constante. Ele só faz sentido se essa variação do índice de refração modificado for linear. Ponto. Entendeu? Caso contrário, a gente teria que resolver isso de outra maneira. Ok. Outra pergunta, então. Esse K negativo indica que, em vez do índice de refração está aumentando, ele está diminuindo agora? Agora temos que tomar cuidado com isso que você falou, porque este K refere-se à variação, vamos voltar, do índice de refração modificado. O índice de refração modificado tem dentro dele duas variações com a altura. Lembra que o índice de refração modificado é o índice de refração vezes R dividido por A. Então, o índice de refração modificado tem dentro dele a variação do R com a altura e também a variação do índice de refração propriamente dito com a altura. Então, cuidado, quando nós estamos falando sobre esta variação aqui e não sobre essa. Então, dizer que quando o K é negativo, você tem razão em dizer a variação do índice de refração modificada com a altura é negativa, ou seja, ele vai diminuindo com a altura. Beleza? Mas isso não quer dizer que esta derivada seja negativa. Você teria que olhar aqui, ó. Você teria que ver o que acontece aqui. Vai depender do que acontece aqui dentro, ó. Então, você pode ter... Aí eu não vou saber responder essa sua pergunta. Eu só quero que você tenha cuidado que o índice de refração modificado não varia da mesma maneira que o índice de refração, nestes casos. Para outros casos, o estudo tem que ser refeito. Repare, a derivada do índice de refração, está aqui ela, ó, não é a mesma do índice de refração modificado. A derivada do índice de refração modificado depende, ó, não só da derivada do índice de refração, mas de outros parâmetros. Beleza? Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte, você não vai ter, a não ser que eu esteja muito errado, você não vai ter um índice de refração negativo. É isso que vai acontecer, tá? O índice de refração modificado, ele tem que ser utilizado porque, consequentemente, eu estou variando o raio da Terra, correto? Ou não? Não, o índice de refração modificado, ele é usado por motivações históricas. O pessoal definiu o índice de refração modificado porque a lei de Snell para a estratificação esférica, quando você usa o índice de refração modificado, ela tem a mesma forma matemática da lei de Snell para interfaces planas. N seno θ constante, entendeu?
Quando a estratificação é plana, é N seno θ constante. Quando a estratificação é esférica, que é o nosso caso, quem é constante é o índice de refração modificado vezes seno θ. Então, é por esse motivo que ele foi definido. Tá? E aí ele acaba aparecendo nas nossas equações, beleza? Mas essa é a motivação. A gente podia reescrever tudo isso só usando o índice de refração. Beleza ou não? Não entendi o que você falou por último. Uhum. Não, é porque eu tô querendo entender. Esse índice de refração modificado, ele é para eu tentar contornar o problema que o índice de refração varia ao longo da trajetória. Então, eu estou definindo esse valor. Isso. Tá, beleza. Ele foi definido porque ele simplifica, as equações ficam menores. É isso. E a lei de Snell fica com a mesma forma da lei de Snell que a gente estuda, por exemplo, em TIOG, quando a interface é plana. Foi só por causa disso. É para dizer, é a lei de Snell para estratificação esférica. E a partir daí, todas as equações foram obtidas. Então, ele continuou com a gente. A gente gostou dele e manteve. Mas a gente não precisava, a gente poderia reescrever todas as equações para aparecer o índice de refração, ao invés do índice de refração modificado. Só que ele simplifica, ele enxuga. E aí você não vai se esquecer, o índice de refração está escondido aqui dentro. Porque o índice de refração modificado é o índice de refração vezes R dividido por A. Beleza? Não se esqueça, cadê ele? Sim, entendido. Aqui. Cadê? Espera aí, só um momentinho. Aqui, o índice de refração. O índice de refração modificado é o índice de refração. Esse é o índice de refração. Ó, vezes isso daqui, ó, que é o R dividido por A. Por que dividido por A? Porque assim ele fica adimensional. Pronto, foi por causa disso que o pessoal definiu dessa maneira. E aí a lei de Snell ficou igual à lei de Snell para interfaces planas. A gente não precisava usá-lo. A gente poderia deixar tudo com o índice de refração explícito. Só que não é feito desse jeito. Eu estou apresentando aqui as equações como geralmente elas são apresentadas nesses livros mais antigos de propagação. Explicou, responder a sua pergunta ou não? Sim, sim. Então, cuidado. A variação do índice de refração modificado depende da variação do índice de refração, mas não é igual, ela depende. Não depende da variação do índice de refração, mas não é a mesma. Ó. Depende desses termos todos aqui. Ó. E, eventualmente, não é comum, mas, eventualmente, esse parâmetro pode ser negativo. Significa que a trajetória faz isso daqui. Ó. Ela começa subindo e depois ela vai bater na Terra, que a curvatura dela é mais intensa que a da própria curvatura da Terra. Por causa desses comportamentos, teve gente no início do século XX que achou que seria possível transmitir, né, informação para o lado oposto da Terra, né, que a trajetória, eventualmente, ela iria se aproximar, só que batendo, se transmite do Brasil, ela chega até o Japão. Lógico que depois, rapidinho, quando o pessoal começou a estudar o problema, né, e entender o que estava acontecendo, o pessoal percebeu que isso não é possível. Para transmissão assim a longas distâncias, sem fio, né? Ou é via satélite, ou é usando a ionosfera como espelho. Ou em frequências muito, muito, muito baixas, usando o guia de onda entre a ionosfera e a superfície da Terra. Mas isso é para frequências muito baixas. Antes de usar... Uma Pode curiosidade. falar. Essa questão de usar a ionosfera e a superfície da Terra, isso também é válido para o oceano? A onda também vai se refletir? Não, com certeza. Ainda mais se você lembrar que a superfície dos mares em área maior do que a de terra firme. Sim, com certeza. Tá, beleza. E essa questão, outra curiosidade também, dias ensolarados, isso vai ser mais fácil do que dias nublados, correto? Isso, existe uma variação, né, dependendo do ambiente, inclusive ao longo do dia. Por exemplo,
floresta amazônica, é úmida, né? Então, de noite, a coisa condensa, o vapor d'água, a umidade fica mais ou menos retida na floresta. O dia nasce, o sol levanta, aquece, esse vapor d'água sobe. Isso muda totalmente as características do enlace sobre essa floresta. Não dentro, né? Sobre a floresta. Lá o pessoal tem que usar muito diversidade. As antenas, não basta ter uma antena recebendo, transmitindo, você tem que ter duas, né? Porque na expectativa de que uma delas funcione melhor. Por causa dessas trajetórias malucas aí, mais ou menos, né? Beleza? Mais alguma pergunta? Tem outra figura que eu coloquei aqui, ó, só para não ficar parecendo que é coisa minha. Tem um artigo que saiu em 2014, que também mostra, ó, as trajetórias subrefração, refração standard, é padrão, né? E, ó, quando você tem aquele problema lá de inversão associado a duto troposférico. A gente vai falar sobre duto mais tarde. Ou seja, pode ser que tenha um enlace, uma antena está olhando para outra, um operador de um lado de binóculo está vendo o outro do outro lado e não chega a nada na outra antena. Isso pode acontecer, já foi observado em várias situações. Mais um exemplo. Daqui para frente, quando nada for dito, vamos assumir a atmosfera padrão. K, o parâmetro K é igual a 4/3. Então, ó, a gente vai refazer o exemplo 7 do jeito como deveríamos ter feito. Ou seja, corrigindo a altura do obstáculo, usando o raio equivalente da Terra e não o raio da Terra, já que na prática a atmosfera não é homogênea. Eu já vou antecipar que não vai dar diferença quase nenhuma, mas de qualquer maneira, vamos refazer o exercício. Então, só relembrando o exemplo 7, para simplificar o cálculo dos parâmetros geométricos, a gente assumiu que as alturas das antenas são iguais. No caso, eu acho que eram 300 metros, né? O que não é o caso geral, isso é um caso particular. Então, neste caso particular, a gente não precisa usar a semelhança de triângulo, né, para achar aquela altura HB. O obstáculo do exemplo 7 também tinha 300 metros. Ou seja, a altura do transmissor, a altura do obstáculo e a altura do receptor, todas com 300 metros. Então, nesse caso, ó, o HB, ou seja, a distância entre a trajetória, né, e o topo do obstáculo, é simplesmente dado pelo H2'. Isso é um caso particular. Só acontece neste exemplo. Só que, se você considerar que a atmosfera não é homogênea, a trajetória deixa de ser retilínea. E aí a pergunta é, puxa, como é que eu calculo agora o HB se a trajetória não é mais reta? Como é que a gente resolve esse problema agora? A gente vai ter que consertar o raio da Terra novamente, só que dessa vez vai ser côncavo. Exatamente. Não. No caso, como o K é positivo, não vai acontecer isso. Mas a gente vai corrigir. É ainda? Oi? Porque a gente vai assumir 4/3, ó. Aqui, ó. Ah, ok. Tá, sim. Padrão, 4/3. Se por acaso a gente falasse que o K é negativo, aí seria o que você falou, mas não é o caso. O nosso caso é a atmosfera padrão. Ó. Então a gente vai corrigir essa altura, ou seja, a gente vai deformar esse espaço, de tal maneira que nesse espaço deformado a trajetória é desenhada como reta, mas a trajetória não é reta. É só a representação gráfica. E isso vai facilitar a determinação desse parâmetro HB. Então, ó, a gente vai calcular o H2', só que usando o raio equivalente da Terra. Então, nessa figura, com o raio equivalente da Terra sendo usado, a trajetória volta a ser desenhada como uma reta.
E aí, neste problema em particular, como as alturas do transmissor e do receptor são iguais, o HB, ó, é facilmente calculado. Como o obstáculo tem a mesma altura do transmissor e do receptor, neste caso particular, o HB vai ter o mesmo valor do H duas linhas, só que agora usando o raio equivalente da Terra. Ou seja, a gente vai pegar o cálculo que foi feito anteriormente e dividir por 4/3. Ó. Aí, se você fizer as contas, vai dar 1,46 metros. Eu não me lembro quanto deu o outro, mas é só multiplicar por 4/3 e você vai saber. Ou seja, não vai mudar quase nada. Bom, então, não se esqueça, agora você vai usar o raio equivalente da Terra. Calculamos o parâmetro gama, como sempre, ó, é o HB, que neste caso é positivo, porque houve obstrução. O D1, como o obstáculo está no meio do enlace, o D1 e o D2 são iguais entre si, iguais a 5 quilômetros. Aí, no final, a gente acha o gama 0,076. Eu, sinceramente, não me lembro quanto deu o do exemplo 7, é só comparar. Então, para esse valor de gama, né, arredondei aqui para 0,08, com muita paciência, a gente vê aqui mais ou menos 7 dB de atenuação, que foi basicamente o mesmo resultado obtido no exemplo 7. Ou seja, neste exemplo, fazer a correção do raio da Terra não mudou em nada o resultado, praticamente. E aí, pegando o valor da atenuação, que a gente usa quase que desde o primeiro dia de aula nesses exemplos, né? 90,38 dB, chegamos em 97,38 dB de atenuação, segundo o modelo gume de faca, com as correções feitas, né? E aí o comentário aqui que não mudou quase nada, ó. Pouca diferença em relação ao exemplo 7. Neste caso, poderia ter sido diferente, tá? Mas nesse caso não deu diferença nenhuma. Vou resolver mais um exemplo. Esse daqui, ó, apesar de desnecessário, ele traz algo... tá. Na verdade, vou resolver mais 2 exemplos. Depois desse, ainda tem outro. Se tiver tempo, né? Só um minutinho. Ah, não, tá. Ainda temos quase meia hora. Neste exemplo, é um exemplo bobinho, tá? Só que aqui, por ser um exemplo bobo, simples, a gente vai poder comparar o cálculo feito com aquela equação onde aparece cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, com os cálculos aproximados, baseados na correção da altura pelo H duas linhas. É aquele caso que eu tinha mencionado antes. A gente vai ver que num enlace de 140 quilômetros, o erro que você comete usando aquela aproximação do H duas linhas é de meio metro. Tá? Então, vamos exemplificar isso com este exemplo. Sem relevo nenhum, uma superfície terrestre esférica e lisa. E, mais uma vez, para simplificar a geometria, né, o tratamento geométrico, as alturas do transmissor e do receptor vão ser iguais, e para dar um valor maior para o enlace, eu vou fazê-las altas, 300 metros de altura. Só que aqui eu vou assumir a atmosfera padrão, e a pergunta é, do ponto de vista geométrico, puramente geométrico, tá? Qual é, sem levar em conta o bloqueio do elipsoide de Fresnel, etc, etc. É geométrico. Qual é o máximo comprimento do enlace para que uma antena não esteja na região de sombra da outra? Essa pergunta é capciosa, porque, na verdade, a gente deveria levar em consideração o elipsoide de Fresnel. Tá? Mas a gente vai assumir esta situação limite. Ou seja, a nossa resposta vai depender daquela trajetória, a situação tem que ser tal
que a trajetória seja aquela que tangencia a superfície da Terra. Observe que aqui o elipsoide de Fresnel já começou a ser bloqueado muito antes dessa situação ocorrer. Então, na verdade, a resposta aqui não é precisa. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é comparar a solução do problema de maneira exata com essa que a gente tem utilizado até hoje, de corrigir o H a duas linhas. Lembrando que quando a gente faz isso, a gente está aproximando a superfície da Terra esférica, né? O perfil de arco circular, por um perfil de arco. Uma pergunta. Quando a gente usa aquela aproximação para o H duas linhas, a gente está aproximando esse nível do mar por uma... Que curva que a gente usa? Parábola. Parábola, exatamente. Exatamente. Aquela fórmula do H duas linhas não é de uma esfera, é de uma parábola. A gente viu isso há algumas aulas atrás. Então a pergunta é, será que essa aproximação é boa mesmo? A gente já viu em outros exemplos que ela é boa. A gente vai ver mais uma vez, tá? Agora comparando com aquela fórmula do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. A gente vai resolver esse problema de duas maneiras, tá? E reparem, eu estou fazendo algo que não deveria estar fazendo. Eu estou desconsiderando o elipsoide de Fresnel. Ou seja, uma questão puramente geométrica. Dadas essas alturas do transmissor e do receptor, que por serem iguais, fazem com que a trajetória, ó, se fosse atmosfera homogênea, seja paralela ao eixo D. Só para simplificar a figura. Aqui está o H duas linhas, que obviamente a resposta é o H duas linhas que seja igual à altura do transmissor e à altura do receptor, 300 metros. Isso vai acontecer no meio do enlace. Então, daqui para cá nós temos D sobre 2 e daqui para cá nós temos D sobre 2. Ou seja, D1 e D2 são iguais entre si, iguais ao valor médio dm. E aqui, ó, do ponto de vista da ótica geométrica, não levando em consideração a elipsoide de Fresnel, essa é a região de sombra. Então, isso daqui, ó, é o máximo comprimento do enlace que eu posso ter para o receptor, para essa trajetória não ser bloqueada pela superfície da Terra, que eu estou assumindo lisa. Se você vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você mexer um pouco no enunciado e você pensar que você está na beira da praia, isso aqui poderia ser o seguinte, ó, a que distância está o navio, né? E a partir do momento que eu deixo de vê-lo lá no horizonte. Então você podia mais ou menos mexer nesse enunciado para responder essa pergunta. Qual é a distância, quando eu vejo um navio lá quase na linha do horizonte, a que distância ele está de mim? É mais ou menos esse problema aqui. Em relação ao enunciado, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? O problema não é tão simples porque a atmosfera não é homogênea. Então, essa trajetória, na prática, ela não é reta. Isso, inclusive, acontece quando você olha. Às vezes você vê algumas ilusões de ótica quando você olha para o horizonte, dependendo da condição do mar, principalmente da temperatura do mar. Às vezes tem umas ilusões de ótica. A gente não vai entrar nesse assunto, até porque eu não sou expert nessa área. Então, o problema não é tão simples, porque a trajetória não é retilínea. Mas se a gente usar o truque, já que a atmosfera tem variação linear do índice de refração modificado, porque se não tivesse, como é que o cara ia fornecer um parâmetro K? Se o cara fornece parâmetro K, é porque ele está assumindo que a atmosfera possui variação linear do índice de refração modificado. E nesse caso, como ele fala padrão, esse K é 4/3. Então, usando o raio equivalente da Terra para esse problema, a figura passa a ser essa daqui, ó. A trajetória passa a ser, apesar dela não ser retilínea, nesse espaço deformado, ela é desenhada com uma linha reta. Aí o problema fica muito simples. A gente pega a fórmula do H duas linhas, trocando o raio da Terra pelo raio equivalente da Terra. E aqui o D, né, é o 2dm. E aqui o D1 e o D2 são iguais entre si, iguais
AD sobre 2. Então, ó, eu tenho a fórmula do H duas linhas em função do D, em função do comprimento do enlace, da distância entre transmissor e receptor. Só que nesse problema eu conheço o H duas linhas. O H duas linhas refere-se a essa situação limite aqui, ó, que segundo o enunciado ó, é de um H duas linhas de 300 metros. Então, com isso, com o parâmetro K, com o raio da Terra, eu consigo achar o comprimento desse enlace limite, que deu aqui 143,11 quilômetros. 143,11 quilômetros. Até aqui, alguma pergunta? Este tipo de comportamento, ó, repare que aqui a resposta deu a distância, o comprimento do enlace, proporcional à raiz quadrada da altura do transmissor. Comprimento máximo do enlace em função, ó, proporcional à raiz quadrada da altura do transmissor. Teve um cara, há mais de 100 anos atrás, que chegou em conclusões parecidas. É um tal de Marconi. Então, essa relação, o comprimento máximo do enlace proporcional à raiz quadrada da altura do transmissor, é conhecida como a lei de Marconi. Isso daqui, ó, ajuda a explicar por que, em princípio, lógico que isso depende da região, etc, etc. Mas, em princípio, geralmente, quanto mais alta for a antena da rádio base, maior a área de cobertura. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, repare, usando essas aproximações, a solução do problema foi ridícula. Aqui, ó. Nós vamos resolver de novo esse problema, só que agora usando a fórmula precisa, né, que a gente obteve no início da aula. E aí grava esse valor na cabeça, ó, 143,11 quilômetros. Então, agora a gente vai resolver esse problema usando aquela equação, ó. Eu não vou repetir de novo o cálculo, né? A gente, do exemplo 11 e do exemplo 10, a gente sabe que a solução dessa raiz quadrada é essa daqui, ó. Eu mostrei duas soluções, uma em função do logaritmo, que parece que vai ser a mais útil aqui para a gente, e também mostrei outra em função do arco cosseno hiperbólico e arco seno hiperbólico. É a mesma equação, é o mesmo resultado. Você consegue reescrever isso daqui em termos de arcos de cossenos e senos hiperbólicos. Eu não vou provar que isso é verdade, tá? Pois quem tiver interesse, prova ou na munheca ou usando um software como, por exemplo, matemática. Para nós, né, o raio da Terra foi substituído pelo raio equivalente da Terra. A trajetória parte de H0, no nosso caso, a partida é do transmissor. E eu não vou querer achar o comprimento do enlace. Eu vou querer achar metade. Deixa eu voltar para trás. Eu vou achar essa metade da trajetória. Ou seja, a pergunta é, qual é a distância que faz com que a altura seja 0? Lembrando que a altura para nós é a altura da trajetória em relação ao nível do mar. Então, a pergunta é, qual é a distância que faz com que a altura seja 0? E a resposta é o dobro daquela distância. Então, é assim que eu vou resolver o problema da outra maneira. Então, a nossa altura de partida é a altura do transmissor, 300 metros. A altura que eu busco, o ponto final, é a metade da trajetória, onde a altura é 0. E a pergunta é, qual é a distância? Qual é o DM para que isso aconteça? E a fórmula que eu vou usar é essa, que a gente viu lá nos exemplos 10 e 11. Primeira coisa é achar a constante da trajetória. Achar a constante da trajetória. Uma vez achada a constante da trajetória, o resto é tranquilo. Vou repetir a figura anterior.
Como é que eu acho a constante dessa trajetória? Fácil. Este ponto central corresponde ao que da trajetória? Que particularidade esse ponto central tem? É o mínimo. 90 É o graus. mínimo, a altura mínima, que nesse caso, particularmente, é 0. E o que acontece nessa trajetória que passa por um mínimo? Que outra particularidade esse ponto tem? Derivada igual a zero. Perdão, te falo de novo, que eu não... Na parábola, a derivada é igual a zero. Mas não era isso que eu queria escutar. Outra particularidade, embora você esteja com razão, mas eu quero da trajetória, não da superfície da Terra. Nesse ponto onde a altura é mínima ou máxima, o que ela tem de particular? O ângulo θ, 90 graus. 90 graus. Ou seja, a constante, o CM, é o índice de refração modificado naquele ponto. Só que neste problema, este ponto é o H igual a 0. Ou seja, o índice de refração é o próprio N0. Isso vai fazer com que a expressão da nossa constante seja simples. Então, a nossa constante é simplesmente N0. Consequentemente, toda vez que aparecer aqui, ó, e aparece um bocado, 2 vezes, né? Quando aparecer a constante dividido por N0, isso vale 1. Então, repara aqui, ó, vai ser AE ao quadrado menos AE ao quadrado. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai simplificar por causa dessa particularidade. Isso tem a ver com o problema em questão. Não é sempre que acontece isso. É neste problema, onde a trajetória tangencia o nível do mar. Tá? É um caso particular. Então, a fórmula fica mais simples, os parâmetros são conhecidos, o raio equivalente da Terra é conhecido, a altura do mastro é conhecida, deu 71,55 quilômetros. Se você dobrar esse valor, vai achar 143,11 quilômetros. Repare, deu 143,10793. 7,93 metros. 7,93 metros. Usando a aproximação, a gente achou 8,35 metros. Ou seja, a diferença deu mais ou menos de meio metro num enlace de 143 quilômetros, com alturas de mastro de 300 metros. Aí eu pergunto para vocês, esta aproximação é boa ou é mais ou menos? Não é nem boa, nem mais ou menos, é excepcionalmente boa. Okay. Pois não, pode falar. Eu ia dizer que parece excelente. Ela é excelente, tá? Só a precisão dessa aproximação ela é perdida na medida em que as distâncias começam a ficar muito, muito, muito grandes. Mas como o raio da Terra é de 6.400 quilômetros, em média, isso não vai acontecer, pelo menos não nos enlaces que nos interessam. Então, você pode usar isso daqui sem medo, sem susto, tá? E com o raio equivalente da Terra, ou seja, desde que o índice de refração seja modificado, tenha variação linear, você consegue estender todos os modelos que nós estudamos até então. Em relação a esse exercício, alguma pergunta? Para concluir esse exercício, eu fiz mais um caso aqui, só para chegar naquela fórmula do Marconi, ou algo perto, né? O que aconteceria? É o mesmo problema, tá certo? Só que agora as alturas dos mastros são diferentes. Lógico que essa figura aqui eu desenhei totalmente fora de escala, senão a gente não ia enxergar, né, os parâmetros aqui.
Então, está aqui a altura do mastro do transmissor em relação ao nível do mar, e aqui a altura do receptor. Por acaso, aqui eu coloquei o receptor maior, mas é só porque sobrou mais espaço desse lado. Tá? Como é que a gente resolveria esse problema? Aí eu resolvia geometricamente mesmo, usando triângulos, porque, repara, neste ponto onde a trajetória tangencia... outra coisa, eu desenhei a Terra com raio equivalente, ó. Então, neste espaço deformado, a trajetória é retilínea. Repare que aqui não é o raio da Terra, é o raio equivalente da Terra. Eu deformei o espaço. Então, nesse espaço deformado, a trajetória é desenhada como retilínea. E neste ponto em particular, a trajetória tangencia a esfera. Então, este ângulo aqui é reto, ó. E, consequentemente, temos dois triângulos retângulos, um aqui e outro aqui, ó. E usando Pitágoras, a gente chega, e assumindo o raio da Terra ainda, mesmo sendo o equivalente, ainda sendo muito, muito, muito maior que as dimensões, nós chegamos, ó. Esta é a fórmula que a gente teria obtido caso a altura do transmissor fosse diferente da altura do receptor. É a lei de Marconi amplificada, ampliada, agora levando em consideração as duas alturas. Se as duas alturas forem iguais entre si, lógico, você cai no caso anterior. É óbvio, né? Foi o caso do primeiro slide desse exemplo. Ou seja, resolvendo o problema desta maneira, que foi possível porque a geometria é simples. A gente sabe que a trajetória é a que passa aqui. Por isso que foi possível resolver desse jeito. Ou desse jeito. Ou, com esta aproximação, você chega nos mesmos resultados. Então, é o mesmo problema resolvido de 3 maneiras diferentes. Em relação a esse exemplo, a esse problema, alguma pergunta? Apesar de ser um exemplo simplesinho, foi para mostrar que você pode confiar naquelas aproximações que a gente tem usado até o momento. Como último exemplo, vamos resolver mais um aqui, ó. Ele complementa os anteriores, na minha opinião, tá? Então, mais uma vez, terra esférica lisa, para não ter relevo para atrapalhar, né, a utilização das equações. O mastro do transmissor, 100 metros em relação ao nível do mar. Atmosfera padrão, então a trajetória não é retilínea. E eu vou, partindo do transmissor, seguir uma trajetória, só que descendo, ó, um pouquinho abaixo do horizonte. θ0, um pouquinho maior que 90 graus, 91 graus. Porque desse jeito eu não tenho dúvida em relação ao sinal de mais ou menos das minhas equações. Aqui a trajetória está descendo. θ maior que 90 graus. Essa trajetória ela vai interceptar a superfície da Terra. Para facilitar esse cálculo, estou assumindo ela lisa. Senão ia ficar difícil, né? Íamos ter que colocar o relevo aqui na jogada. A pergunta é: a que distância do mastro, a que distância do transmissor, essa trajetória intercepta o nível do mar? E aqui está uma figura fora de escala, ilustrando o fenômeno. Então, aqui está. Aqui, repare que a Terra foi desenhada com seu raio verdadeiro, de maneira que a trajetória não é desenhada com uma linha reta. Ela é desenhada aqui com a sua curvatura. A trajetória que eu estou seguindo é uma que sai do transmissor fazendo um ângulo de 91 graus. Então, ela sai descendo. E como a atmosfera é padrão, a curvatura ela abaixa, ela diminui, a altura diminui em relação àquela de uma trajetória reta. Então eu sei que ela vai bater na superfície da Terra a uma certa distância d. Então a pergunta é: que distância d é essa para estes valores iniciais? O enunciado
Tá claro? Alguma pergunta? Como é que a gente resolve esse... Oi, por favor. Não entendi. Não, Tá claro? Só respondi que tá claro, anunciado. Ah, beleza. Como é que você resolveria esse problema? A pergunta. Como é que você resolveria esse problema? Você pode resolver o problema como se aquilo que você não sabe é a altura do receptor. Não, perdão. Não, neste caso, você pode dizer o seguinte, o receptor é esse daqui, ó. Então, o ponto é aquele receptor cuja altura é nula. Enfim, aqui não tem receptor. O problema, então, né? Oi? Dá para equacionar tudo em relação à distância? Dá, senão, senão eu não teria proposto esse problema, né? Tem solução, mas como é que... Eu faço essas perguntas para ver se eu percebo dúvidas em vocês, entendeu? Porque a ideia dos exercícios é tirar as dúvidas. Como é que você resolveria esse problema? Não fica com vergonha se errar, não, faz parte. Bom, eu lembro que as equações que definem o índice de refração modificado e o raio da Terra modificado, eles levam em consideração esse D. Só que eu já sei que o índice de refração modificado vai ser 4/3. Perdão, 4/3 é o parâmetro K. É o parâmetro K, que multiplica o índice de refração original, certo? Consequentemente, o que vai estar faltando vai ser o raio da Terra modificado. Isso, e aí? Utiliza o D. E aí eu vou considerar que a altura do segundo transmissor vai ser 0, porque ele vai estar no nível do mar. E esse θ 0 igual a 91, ele vai... Tá, eu tenho ele. E o segundo θ vai ser rasante, então vai ser 90 graus? Não sei. Aí é que está, você chegou onde eu queria. Repare, eu estava esperando alguém falar o seguinte, poxa, usa o raio da Terra equivalente e a trajetória vira reta e a solução fica mais fácil do ponto de vista geométrico. O problema lembra o seguinte, ó, quando a gente usa o raio da Terra equivalente, a gente deforma o espaço. A trajetória fica reta, é verdade. Mas como é que a gente vai desenhar um ângulo de 91 graus nesse espaço deformado? Então, pelo fato do ângulo ter sido dado, a gente não pode usar o espaço deformado. Porque no espaço deformado, os ângulos se deformam. E a gente não conseguiria, a gente teria que ter um transferidor deformado também, entendeu? Então, por causa desse ângulo, a gente não vai poder usar aqui o truque da Terra equivalente. Você vai ter que usar aquela equação chata lá que a gente acabou de usar com o logaritmo. Então, lembra, no espaço deformado, as trajetórias ficam retas, o que facilita extraordinariamente, mas os ângulos são deformados. Então, este é um dos objetivos do exercício. O outro objetivo é o resultado final, eu só vou falar daqui a pouco. Em relação a isso que eu acabei de dizer, alguma pergunta? Então, nós vamos ter que usar aquela equação chata, essa daqui, ó. Só que todos os dados iniciais foram dados, a altura do transmissor, índice de refração modificado, porque eu disse que o parâmetro K é 4/3, então ele é conhecido. O seno do θ 0 é conhecido, ó. Então, esses parâmetros são todos conhecidos. É só plugar valor e obter
o valor de D. É só fazer isso, tá? Com a altura H0 de 300 metros, agora não me lembro se foi 300 ou 100, perdão. Com a altura HT, a altura inicial, o H0 é igual a HT, de 100 metros, e a altura final, 0. Então, é só plugar os valores nessa equação. Está lá a constante da trajetória, porque eu conheço os dados todos em relação a esse ponto, inclusive o ângulo θ0 que foi fornecido. O sinal aqui tem que ser o sinal de menos, porque a trajetória começa descendo. Eu sei que não vai passar por um mínimo, porque ó, o mínimo ocorreria aqui, o mínimo da trajetória, né? O mínimo da altura da trajetória. Mas, de qualquer maneira, eu faço aqui o teste. Eu faço o teste. Ou seja, qual é o ponto da trajetória onde o ângulo θ é igual a 0? Ou 90 graus, onde o seno de θ é igual a 1. Então, este ponto, que é este daqui, ó, corresponde a uma altura negativa. Ou seja, é porque ele passou por dentro da Terra. Então, eu não preciso me preocupar com a troca de sinais aqui. Começa negativo, vai terminar negativo. Olhando para a figura, é óbvio. Mas se não tivesse essa figura, não seria tão óbvio assim. Então, antes de resolver qualquer problema em propagação, em antenas, desenha uma boa figura. Ela ajuda a resolver o problema. Então, ó, pluguei os valores, 6 quilômetros. 6 quilômetros, uma radiobase de 100 metros de altura, o raio bate na superfície da Terra 6 quilômetros depois. Isso é muito? Isso é pouco? O que vocês acham? 6 quilômetros é uma distância extraordinariamente grande? Não, eu acho que é pouco. Não. É. E a atmosfera é? E a atmosfera é? É uma atmosfera especial? É uma atmosfera diferente? Não. É uma atmosfera definida pelo ITU como? Padrão. Padrão. Ou seja, isso acontece quase o tempo todo. Então, este problema ajuda a explicar por que, nos enlaces troposféricos, geralmente as antenas são apontadas levemente para cima, por causa do comportamento da trajetória na atmosfera padrão. Isso acontece na prática. Professor, o caso que a gente acabou de resolver, ele estava levemente apontado para baixo de 1 grau? Não, a trajetória que nós seguimos foi uma trajetória, porque lembra, da antena transmissora, pensa na antena transmissora como um ponto. Saem vários raios. Cada raio é uma trajetória diferente. Cada raio parte com um ângulo diferente. Nós não seguimos este daqui. Nós seguimos um que já começou um pouquinho abaixo, com 91 graus. Nós seguimos um que fez isso, ó. Pumba. Aí o outro, em 90,9 graus, já bateu um pouco mais longe. Aí o outro de 90 graus já bateu aqui, ó. O que vai chegar aqui é uma trajetória cujo ângulo é um pouquinho menor que 90 graus. De todas as trajetórias, a que vai chegar do outro lado parte com um certo ângulo θ0 daqui. Na atmosfera padrão, esse ângulo θ0 é um pouquinho menor que 90 graus. Ficou mais claro agora? Acho que sim, sim. Tá? Eu tenho que garantir que a visada direta esteja pelo menos um pouquinho assim. Isso, exatamente, na atmosfera padrão. Porque a atmosfera não é homogênea. Lógico que quanto menor for o comprimento do enlace, menor
vai ser essa diferença, né? O ângulo de partida fica mais perto do 90 graus. Lógico, assumindo as alturas iguais, vocês entenderam, né? E isso acontece na prática. Então, eu aproveitei esse exemplo para mostrar no final, ó, isso daqui. A trajetória não é retilínea. E quanto maior o comprimento do enlace, mais significativo torna-se esse efeito. Não tendo perguntas, eu já passei 5 minutos da aula, vou parar aqui a gravação antes de